Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre os quadrinhos e aleatoriedades do mês de maio de 2022. Então, além dos quadrinhos, a gente conversa hoje sobre 2 filmes e também sobre um joguinho muito legal que eu descobri recentemente, mas não é coisa bobinha não, é um joguinho edificante, na medida do possível. A gente já fala sobre ele, mas vamos começar então com os quadrinhos. E comecemos já com Senhor, 9 volumes de Fullmetal Alchemist que estão aqui. Então eu li do volume 9 ao volume 17 no mês passado e me controlando num nível que vocês não têm ideia. Eu ia lendo, nossa, um atrás do outro, aí teve um momento que eu parei e falei, Paloma, você lembra que o seu canal fala majoritariamente sobre livros e que, portanto, você tem que ler livros para ter o que falar no canal, né? Aí eu voltei à realidade e resolvi que no mês passado ia parar, então, no volume 17 de Fullmetal Alchemist, mas devo dizer que foi muito difícil parar porque isso aqui é viciante. Para quem não sabe, eu estou relendo Fullmetal Alchemist e a releitura começou no mês retrasado, que foi em abril, e se continuar assim, muito provavelmente acaba neste mês. Eu só não sei se vai acabar mesmo, porque eu vou passar uns 10 dias fora aqui de São Paulo e eu não gosto de ficar levando os mangás, mas não fosse isso, eu acho que realmente terminaríamos a releitura neste mês, porque é um negócio viciante. Se você não conhece Fullmetal Alchemist, eu vou deixar aqui linkado um vídeo no qual eu falo direitinho sobre a série, porque, bom, se eu for falar de Fullmetal Alchemist, do que se trata toda vez que eu falar de Fullmetal Alchemist aqui no canal, a galera que vê o canal assiduamente tá lascada, né? Ninguém mais vai ver os vídeos. Então, deixarei o vídeo linkado aqui pra vocês. Mas é isso aí, estamos aqui no volume 17, tá aqui a capinha dele. Os irmãos Elric acabaram de chegar em Briggs. Ai, eu não consigo não fazer o sotaque japonês. Então, eles acabaram de chegar em Briggs e aí tiveram contato com a General Armstrong. Ai, adoro, é a personagem que está aqui na capa. Inclusive, espero que vocês estejam conseguindo ver. E o que se desenrola a partir disso aí é um negócio fantástico. Eu adoro essa parte da história. Sou suspeita pra falar porque, Fullmetal Alchemist pra mim não tem defeito algum. Sério, eu acho que é uma história muito redondinha, muito bem feita, mas acho que a minha parte favorita começa com esse arco de Briggs mesmo. Então, fica a recomendação aqui. Pelo que eu sei, tá fácil de achar os volumes, pelo menos eu dei uma olhadinha na Amazon, e só o primeiro, que tá um pouco mais caro, que não tá em estoque na Amazon, aí você tem que comprar com vendedores terceiros, mas o resto, não sei se todos, mas boa parte tá na Amazon e tá em promoção, inclusive, pelo que eu vi. Eu vou deixar aqui o link pra vocês, onde vocês conseguem, então, encontrar os volumes disponíveis de Fullmetal Alchemist na Amazon, ok? Mas, que dizer desse mangá maravilhoso. E além de Fullmetal Alchemist, eu terminei a leitura de um quadrinho que eu comecei a ler lá na maratona 24 horas que eu fiz aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo para quem tiver interesse, mas então lá eu tinha começado a ler este quadrinho aqui, A Origem do Mundo, da Liv Stromquist. Não deve ser assim que fala, mas seguimos. E o quadrinho tem título e subtítulo: A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. Este quadrinho aqui me foi muito recomendado por vocês, porque eu li um outro quadrinho da Liv, que, meu Deus do céu, fiquei apaixonada, virou um dos meus quadrinhos favoritos, assim, disparado, que é o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Vou deixar aqui o link para um vídeo no qual eu falo um pouco mais sobre esse quadrinho. E aí muita gente veio falar de A Origem do Mundo, e falando, inclusive, que gostava mais de A Origem do Mundo do que do A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Mas eu, vendo os temas, eu fiquei, putz, acho que eu vou gostar mais do A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Foi o que aconteceu mesmo, realmente prefiro aquele. Mas não tira nem um pouco do mérito disso aqui, que é sensacional. Então, o que a Liv faz aqui? No começo do quadrinho, ela faz uma lista de homens que, nas palavras dela, se importaram demais com o que costuma ser chamado de genitália feminina. E aí, ela basicamente fala sobre algumas coisas que esses homens fizeram e que acabaram trazendo muito problema para nós, mulheres, trazendo aí um misticismo em torno da sexualidade feminina que não deveria existir, espalhando informações, ideias que claramente não eram verdadeiras, mas que se enraizaram aí no imaginário popular e acabaram fazendo com que, por exemplo, um assunto que era tido como sagrado, como a menstruação, para as civilizações antigas, virasse uma espécie de tabu. E eu acho que as mulheres, especialmente, vão fazer muito proveito desse quadrinho aqui, porque a gente vive isso na pele, né? As coisas já melhoraram bastante, mas ainda tem muito a caminhar.
É muito bizarro imaginar que um assunto como menstruação ainda seja algo desconfortável de ser discutido. E aí, lendo aqui as coisas que ela fala, eu só lembrava da minha própria experiência quando eu tive a minha menarca, que foi algo muito esquisito, por mais que minha mãe conversasse muito comigo sobre isso. É algo estranho, você se sente esquisita quando isso acontece pela primeira vez, e também pela maneira com que a própria sociedade se porta frente à menstruação, né? Que é algo natural a todas nós mulheres, mas às vezes parece nem ser, né? Porque o pessoal cria todo um eufemismo em torno disso. Por exemplo, você não fala que você está menstruada, geralmente você fala que está naqueles dias. E aí eu lembrei também de uma experiência minha que, acho que praticamente toda mulher aí vai se identificar, mas que eu estava no colégio ainda e uma amiga minha estava precisando de um absorvente. Ela tinha menstruado, não tinha, e tinha perguntado se eu tinha. E aí a gente estava no meio da aula, ela tinha me mandado uma mensagem, fez o sinal para que eu olhasse o celular, e aí quando eu fui ver, ela estava pedindo apenas por um absorvente. E a gente teve que pensar em toda uma logística para que eu conseguisse entregar o absorvente para ela, sem que todo mundo ali em volta percebesse, porque afinal de contas, as pessoas não podem saber que nós menstruamos, não é? Não é muito bizarro isso? E aí também a cena clássica da mulher indo ao banheiro, trocar absorvente, e aí tem que ser numa nécessaire, tudo escondidinha, parece missão clandestina, não sei, gente, eu acho isso muito bizarro. E aí aqui a gente fica sabendo das origens disso, e é muito legal porque ali mescla muito bem essa questão mais acadêmica, digamos, assim, ela está sempre colocando referência dos textos, etc., citando teóricos muito importantes, mas ela faz isso de uma maneira muito acessível. Ela se utiliza muito de humor aqui, e o humor dela é o meu tipo de humor preferido, aquele humor sarcástico, sabe? Nossa, eu dei gargalhadas inúmeras vezes aqui. Então, fica aqui a baita recomendação para quem se interessa pelo assunto. Nossa, maravilhoso, gostei muito mesmo desse quadrinho. Quadrinhos na companhia, precisamos de mais quadrinhos da Lívia aqui, que agora eu já li todos os que ela tem publicado por aqui, que são incríveis 2, não é? Enfim, na torcida para que venham mais coisas dela, porque, nossa, sensacional, gostei muito da abordagem dela nos 2 quadrinhos. E aí agora vamos falar dos filmes, aos quais... Bom, tem um anime também, na verdade, que é Fullmetal Alchemist, eu nem falei aqui pra vocês, né, mas eu tinha falado no outro vídeo que eu tô reassistindo também ao anime, e tá sendo bem legal essa experiência, porque por mais que o anime seja bastante fiel ao mangá, tem algumas diferencinhas, eles resolvem apresentar algumas coisas de um outro jeito, e é bem legal de ver porque eu acho que o anime, em diversos momentos, pegou alguns elementos aqui de Fullmetal Alchemist do mangá e trabalhou de uma maneira melhor, de uma maneira que fique mais interessante para quem está assistindo, mas sem perder a essência real da história, sem mudar as coisas efetivamente, sabe? E para quem não tenha se interessado por ler o mangá, mas talvez se interesse por assistir ao anime, está disponível no Crunchyroll Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu sempre faço questão de ressaltar o Brotherhood, porque tem Fullmetal Alchemist sem o Brotherhood, e aí esse aí você pode fingir que não existe, mas o Brotherhood é sensacional. Então seguimos aí com o Fullmetal Alchemist, começamos a assistir a Obi-Wan também e a nova temporada de Stranger Things, mas sobre essas coisas a gente conversa no mês que vem, mas já aviso que estou gostando bastante de ambos. E agora vamos para os filmes. Então, a gente assistiu a 2 filmes no mês passado. O primeiro deles foi Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Sim, eu sei que a galera que tá aqui há mais tempo deve lembrar que em algum vídeo aí desses de quadrinhos e aleatoriedades eu digo: não aguento mais filme de super-herói, não quero mais saber de super-herói. Se Digníssimo quiser ver filme de super-herói, ele vai ver sozinho, porque eu não vejo mais. Não aguento mais esses filmes, parece que é tudo a mesma coisa, não sei o quê. Pois é, mas vivemos para pagar a língua, não é? E cá estou aqui pagando publicamente, porque Digníssimo falou que queria assistir a Doutor Estranho, e aí falei, vamos então, mas falei pra ele, já deixei claro, olha, estou aqui levando meu livro, se eu não estiver gostando do filme, eu vou levantar e ficar te esperando lá fora, tá? Fico lendo sem problema nenhum, e aí foi esse combinado, mas acabou que não precisei levantar da cadeira e ler meu livro lá fora, porque não achei o filme de todo ruim. Eu dei 3 estrelas, se não me engano, no Letterboxd, mas assim, fui generosa, tá? Eu devia ter dado 2.5, eu acho. 2.5 para 3, porque não é um filme que eu achei péssimo, mas também não foi um filme do qual eu gostei. Foi um filme ok.
Talvez eu não tenha achado ruim, efetivamente, porque eu estava com zero expectativa em relação a esse filme, então qualquer coisa que viesse era praticamente um lucro. Mas quando eu falei no Instagram que eu tinha assistido, uma galera veio falar mal do filme. Teve a galera que veio falar bem também, mas a maioria falou mal. E a minha avaliação do filme é que eu acho que eles erraram muito na maneira como venderam o filme, né? Tipo, Doutor Estranho e o multiverso da loucura. E aí eu achei que o multiverso fosse ter um papel muito significativo no filme. E assim, realmente tem, mas eu achei que o meu conhecimento, digamos, sobre o multiverso seria bastante expandido a partir desse filme. E não foi o que aconteceu. Eu achei que o multiverso ficou com papel secundário porque o que é mais trabalhado é uma outra questão que eu não vou falar, porque vai que alguém aí considera spoiler. Então eu acho que o pessoal acabou ficando frustrado por conta disso. Pode ter sido outras coisas também, eu confesso que eu nem pesquisei muito aí, porque, ai, não me importo mais com filme de super-herói como me importei um dia. Então nem fui ver teorias, nem nada. Mas pra mim eles erraram mais nisso e também algumas incoerências no filme, porque a gente tem algumas mortes que acontecem de uma maneira bastante ridícula, bem fácil, e aí outras que acontecem de uma maneira mais difícil, mas não faz sentido uma morte X ser difícil quando uma outra foi fácil. Nossa, é muito difícil falar desse filme sem dar spoiler, meu Deus do céu. Mas basicamente isso, tem algumas incoerências aí e eu gostaria de encerrar os meus comentários sobre Doutor Estranho perguntando se vocês também estão ficando chateados com esse negócio da Marvel, que parece que nada mais se conclui de forma satisfatória em um filme só, em uma série só, porque, por exemplo, o Doutor Estranho, você, pra entender legal o que tá acontecendo ali, eu acho que é legal você ter visto WandaVision, e isso acontece, né? Tem os filmes de origem, de super-herói também, etc. Mas eu digo mais no sentido de que sempre fica muita coisa para ser explicada no próximo, sabe? Então fica cheio de ponta solta e aí vai explicar no próximo, aí tem a cena pós-crédito que dá a entender que aquilo vai ser explicado no próximo filme. Mas é isso, eu sinto que eu tô saindo com muitas dúvidas em relação a tanto filme, série, etc. E eu acho que eles podiam entregar mais respostas, sabe? Em vez de ficar ramificando tanto. Na série do Loki, por exemplo, foi a mesma coisa que aconteceu, um monte de ponta solta, mas vai ser resolvido no próximo, ou vai ser resolvido no filme X, Y, Z, então eu confesso que eu tô ficando um pouco cansada disso. E é isso aí, confesso que só assistirei a filmes de super-herói agora, se Digníssimo quiser ver, porque sou uma esposa dedicada. Mas, nesse esquema, se tiver ruim, eu falo adeus, vou pegar meu livro, fico esperando você. E aí a gente assistiu no cinema, tá? Porque eu costumo falar aqui em qual streaming que eu vi, mas a gente assistiu no cinema. E o outro filme, ao qual nós assistimos em maio, também foi no cinema. E esse foi muito bom. Acho que eu dei 4 estrelas, o que é muito bom pra mim, porque eu sou meio chato com as minhas estrelas. Mas então, dei 4 estrelas para The Northman, que eu acho que ficou traduzido como O Homem do Norte mesmo, não é? O filme do... Será que fala Robert Eggers ou é Eggers? Bom, não sei, mas é um diretor bastante conceituado. Ele dirigiu um filme do qual eu gosto bastante, aliás, chamado A Bruxa, acho que é o filme mais famosão dele. E também teve outro lançado mais recentemente, que foi o The Lighthouse. Acho que a tradução dele ficou O Farol mesmo, que tem até o Robert Pattinson. Esse eu não assisti ainda, tenho vontade, tá lá na minha listinha do Letterboxd. Então, algum dia aí eu assisto. Mas enfim, do trabalho dele em A Bruxa eu tinha gostado bastante, ouvi falar muito bem também de O Farol, e aí resolvi assistir a esse filme. E o filme tem como base a história que Shakespeare utilizou, se inspirou, na verdade, para escrever Hamlet. Então, no filme a gente acompanha a história do Hamlet, que é um príncipe nórdico que jura vingar a morte de seu pai. Porque o que acontece? Quando ele é bem pequenininho ainda, ele presencia a morte do seu pai, e o pai foi assassinado pelo tio dele, e aí o tio, depois de matar o pai, ordena a morte do Hamlet também. Mas ele consegue fugir, só que antes de fugir vê que o tio foi buscar a mãe dele, muito provavelmente para forçar essa mãe a viver com o tio e viver com a rainha dele ali, etc. E a mãe lá desesperada, esperneando, não sei o quê. Aí o Hamlet vai embora, mas jurando voltar para retomar o que era dele, para salvar a mãe dele, digamos, e também para matar esse tio. E aí os anos vão se passando, o Hamlet sempre
com esse objetivo fixado, vai treinando, fica fortão, luta pra caramba, etc. Até que, em certo momento, ele consegue saber do paradeiro do tio dele, e aí, por conseguinte, o paradeiro da mãe dele também, e consegue dar um jeito de ir até o local onde esse tio tá. Então, arquiteta todo o plano dele ali, vê como é que ele vai chegar àquele lugar, chega lá, dá tudo certo, ele consegue encontrar o tio e a família dele, tá pronto pra botar o plano dele de vingança em ação, mas ele não contava com algumas coisinhas que iam acontecer ao longo do caminho. Ele acaba conhecendo uma pessoa aí que acaba dando uma mudada nos planos dele e o resto vocês vão ter que assistir ao filme para descobrir o que é que acontece. Mas, nossa, eu gostei muito, fotografia é excelente, roteiro, achei bem redondinho, as atuações estão fantásticas. O protagonista, o Amleth, é o Alexander Skarsgård, acho que é assim que fala o nome dele. Eu tinha conhecido o trabalho dele em Big Little Lies, série que eu adoro, principalmente a primeira temporada. A segunda não é ruim, mas é desnecessário, sabe? É legal, mas não precisava. Mas a primeira, meu Deus do céu, maravilhosa. E o Alexander tá arrasando lá, tanto que ele ganhou até alguns Emmys, né, por conta da performance dele naquela série, e merecidíssimo, porque ele tava muito bem, e está muito bem também nesse filme do Homem do Norte. Então acho que ainda vamos ouvir falar muito desse homem por aí. Tem a Nicole Kidman também, que arrasa sempre, tem o Ethan Hawke, foi até legal ver o Ethan Hawke, porque recentemente comentei no mês passado com vocês que eu comecei a assistir aquela trilogia Before, o Antes do Amanhecer, que é o primeiro filme, né, foi o que eu assisti, e aí lá ele tá bem novinho, e aí agora tá um pouco mais velho. E eu gostei muito da abordagem da mitologia nórdica também nesse filme. Sério, tá sensacional. Inclusive, por que eu não dei 4,5 estrelas? Não sei. Mas acho que talvez eu até mude a minha nota, porque eu acho que merece um 4,5 estrelas. Sim, gostei bastante desse filme. Fica aí, então, a baita recomendação. Não sei se vai estar em cartaz ainda quando este vídeo estiver indo ao ar, mas daqui a pouco deve sair em streaming, né? Os streamings estão aí super rápidos, principalmente a HBO. A HBO tá bombando aí, o filme tá em cartaz. Um dia, na semana seguinte, já tá na HBO. Então, em breve deve estar em algum streaming aí pra vocês assistirem, caso o filme ainda não esteja em cartaz. Ai, muito feliz que a gente está voltando aí ao cinema, porque isso é uma coisa que eu senti muita falta durante a pandemia, porque para mim a experiência do cinema faz toda a diferença. Então, feliz que a gente está voltando aí bastante ao cinema. E para encerrar, queria dar a dica do joguinho, que é palavra cruzada, mais uma palavra cruzada digital, que é do The New York Times, a The Mini Crossword. Eu vou deixar uma gravação da minha tela aqui para vocês verem como é, mas enfim, é uma palavra cruzada no celular, só que é em inglês, então é legal para expandir vocabulário, é um fator dificultador, digamos, para quem, assim como eu, é viciado em palavra cruzada. E eu não sei se vocês estão notando isso. Ai, aí vem o meu momento sem hora à tona aqui. Quem é do Instagram já sabe. Mas todo dia eu faço palavras cruzadas no café da manhã. Sim, gente, essa carinha aqui é só a cara de jovem, porque a alma tem uns 80 anos, pelo menos. E recentemente eu tô achando que tá mais difícil de achar as palavras cruzadas que eu jogo a Coquetel, desafio difícil. E, ai meu Deus, que expert ela, né? Mas, enfim, eu gosto de comprar, aí não basta jogar a palavra cruzada, você tem que comprar na banca de revista também, que é isso que eu faço. E ultimamente eu tenho visto menos o desafio difícil. Geralmente eu compro umas 2, 3 de uma vez e ultimamente tem sido difícil achar. Tem muito fácil, o médio, mas eu gosto mesmo do desafio difícil. Aí tá sendo legal dar uma complementada, digamos, com a do New York Times, porque, bom, é em inglês, o que já torna a coisa toda mais difícil por si só, mas porque tem algumas coisas que são bem específicas de quem vive nos Estados Unidos, por exemplo, fala inglês correntemente, então acaba sendo um pouco mais difícil pra gente e eu gosto disso, gosto desse desafio aí. Então fica a dica pra vocês, é gratuita, tem a versão paga também, mas eu não jogo porque, bom, é pago. Mas é tão legal que eu tava estudando um dia desses, fazer uma assinatura aí pra conseguir jogar a expandida. E tem alguns outros joguinhos também, às vezes eu jogo. Tem o Spelling Bee, que tem várias letras lá que eles escolhem, não lembro a quantidade de letras, talvez 7, mas uma letra é a letra central, e aí você tem que formar palavras com pelo menos 4 letras, que contenham as letras que estão ali, sendo que a letra central, que fica destacada em amarelo, é obrigatória em todas essas palavras. Então tem dias que o bicho pega,
pega também, que fica bem difícil. Tem os outros também de desenho, o jogo da memória, enfim, é bem legal. Gostei mesmo. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, comentem aqui. E assim encerramos o vídeo de quadrinhos e aleatoriedades do mês de maio. Me avisem aí o que vocês andam vendo, se vocês têm alguma dica pra me dar. Sempre pego umas dicas legais, principalmente de filmes e quadrinhos aqui com vocês, então vou ficar de olho nos comentários. E se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.